que você faria se alguém todos os dias jogasse bosta em você? É isso mesmo, bosta. Você teria que se limpar, não é isso mesmo? Todos os dias. Mas chega uma hora que isso pode cansar. E de fato cansa. Essa de fato é a estratégia que a esquerda utiliza contra mim. Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz. Mas a esquerda vai falar o quê? O Nicolas votou a favor disso. Aí eu te pergunto, qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula. Tem várias provas aí que é a minha votação, mas as pessoas não querem saber disso. Basta uma manchete, basta um tweet falso pra galera ir e acreditar. Ou seja, hoje em dia, o brasileiro ele não passa mais a ter um raciocínio de analisar. Ele basicamente é uma torcida. Ou eu sou pró ou eu sou contra. E vocês aqui, eu não quero que sejam dessa forma. Eu quero que vocês de fato analisem e pensem, será que o Nicolas fez isso mesmo? Vou atrás para poder saber. Mas não. As pessoas estão deixando de fazer isso. Afinal de contas, é tanta informação, é tanta coisa, que eles realmente estão acreditando de que eu estaria no Japão gastando o seu dinheiro e ao mesmo tempo votando no Brasil para poder aumentar imposto. Estou me confundindo com a Janja? Sim, de fato, eu estou aqui no Japão, mas com o meu dinheiro, não estou usando nenhum dinheiro público. Como você pode atestar isso? Porque todas as missões são públicas, todos esses gastos. Você não vai encontrar nenhum gasto meu público dessa viagem que eu estou fazendo aqui agora para ir na Expo Osaka. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui também em Dubai. Coincidência? Claro que não. Porque eles têm um método, né, de ficar desgastando a pessoa. Afinal de contas, caramba, você nunca vai me ver numa lista de Odebrecht, lista de quem roubou aposentados, ou que fez coisas com emendas, né, sacanagem, nunca vai me encontrar. O que eles vão tentar fazer, basicamente, é: primo de Nicolas foi encontrado com maconha. Tá, e o que eu tenho a ver com isso? Imagina se você respondesse por todo tipo de crime ou de erro que os parentes seus cometem. Pois então, e daí o envolvimento que eles quiseram colocar foi: o Nicolas mandou emenda para a cidade. É claro, Nova Serrana foi a cidade que eu mais tive votos em Minas Gerais proporcionalmente. Quase 40% da cidade votando em mim. É lógico que eu ia mandar emenda para lá. Aí eles fizeram o seguinte, tentaram atrelar a minha emenda, o fato do meu primo ser de lá, um primo que eu via em funeral e casamento, e atrelaram isso a mim. Isso é bizarro. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Dá só uma olhada. Nicolas gasta 102 mil em publicidade para divulgar curso de política. O que eles querem passar para você? Como se eu tivesse gastado o seu dinheiro para poder divulgar meu curso. Sendo que, na verdade, esse dinheiro aqui é da minha empresa. E eu gasto do jeito que eu quiser. Não é dinheiro público. Mas, mais uma vez, dando a entender para as pessoas de que, olha, talvez seja algo errado aí que o Nicolas esteja fazendo. E se colar, colou. Me colocaram como se eu quisesse me candidatar por São Paulo. Sendo que isso é uma estratégia para poder me desgastar com os mineiros. Porque a eleição é ano que vem. Sim, até isso os caras estão fazendo agora. No dia depois do vídeo do Pix, o STF entrou ação contra mim. O Boulos também com uma ação judicial contra mim. A AGU pediu que a Polícia Federal abrisse investigação contra mim sobre fake news. O grupo Advogados Prerrogativa adicionou o Ministério Público Federal. E tudo isso em 24 horas. Aí eu te pergunto, imagina se eu não tivesse isso daqui, ó, rede social, para poder desmenti-los da mentira que eles estavam me acusando. Eu tava, ó, lascado. Já falaram que eu tava com um relógio de 40 mil da Cartier, sendo que, na verdade, era um relógio de 200 reais que eu comprei e à vista porque no Pix era mais barato. E eu sei que não é nem a primeira nem a última vez que gente na internet vai usar meu nome para poder se promover. Afinal de contas, vários desses perfis, ou querem se candidatar, ou querem de fato ganhar biscoito aí na internet, atenção, e ficam usando meu nome. Sabe o que é o mais engraçado? Que eles ficam me acusando de ser lacrador, de querer só ganhar like, etc e tal. Fala que eu só fico na internet fazendo videozinhos. Só que eles mesmos fazem vídeos para poder postar na rede social deles, para poder combater os meus vídeos e falar que eu só faço vídeo. Ou seja, o problema não é que eu faço vídeo. O problema é que eu faço vídeo e as pessoas veem. E o problema deles é que eles fazem vídeos e as pessoas não veem. E aí eles precisam inventar, como o Haddad fez, né? Falando que o Trump, o Elon Musk, até o Mark Zuckerberg me ajudou para poder ter essa quantidade de views aí nos meus vídeos. E aí agora toda a polêmica que tem, que talvez envolva meu nome, eles falam assim: e aí, Nicolas, agora vai ter videozinho? Uai, não sei. Porque se for algo envolvendo o governo federal, sim. Se não, não. Eu não sou pago para poder fiscalizar parente meu. Eu sou pago para poder fiscalizar o governo federal, porque eu sou deputado federal. Olha lá, mais um vídeo do Nicolas fazendo fake news. Enquanto aqui, do outro lado do Brasil,
tá se lascando economicamente, moralmente, tá tudo caro, tá uma confusão, Lula gastando dinheiro de todo mundo, não tá nem aí, escândalo no INSS, vai vir mais escândalo aí. Meu amigo, é só pancada pra dentro da gente. Mas ó, foca ali, ó, o Nicolas fez aquilo dali, ó o primo do Nicolas lá, ó o Nicolas lá, tá tomando banho pelado, Nicolas. Fazem posts para poder divulgar no WhatsApp, no Twitter, como se eu tivesse votado contra zerar impostos de alimentos básicos, votei a favor da taxação das blusinhas, votei contra zerar imposto de renda até 5 mil, que eu votei a favor de aumento de energia e votei contra o PL das fake news. Sim, esse último é verdade. Agora, todos os outros são mentira. E aí que tá, galera, é mentira deslavada. A questão, por exemplo, de zerar impostos sobre os alimentos da cesta básica, na verdade, foi porque eu votei contra a reforma tributária. Reforma tributária que, segundo estudos, iria aumentar a cesta básica em 60%, ou seja, eu tô certo. Estão me acusando exatamente de fazer o contrário. Percebe? Tá, a mentira já tá lançada. Para poder desfazer a mentira é muito difícil. É exatamente isso. Joga bosta em você todo dia. Você tem que ficar se limpando. Afinal de contas, se você ficar calado, é como se você estivesse consentindo. Se você fala, é como se você estivesse justificando. Ou seja, basicamente, você tá lascado, né? Mas graças a Deus eu não tenho problema nenhum em vir aqui e explicar as coisas. Afinal de contas, eu sei que tem muita gente que acredita em mim, acredita no meu trabalho, que eu tenho credibilidade, que as pessoas têm confiança em mim e eles não têm. E não é à toa, né? Que sempre quando tem essa enxurrada de pancada em rede social, saem pesquisas do tipo: Nicolas Ferreira lidera a disputa pelo governo de Minas em todos os cenários. O alvo está muito bem estabelecido e tem um porquê. Afinal de contas, sem nenhum tipo de aliança com o governo, sem nenhum tipo de sacanagem com emenda, votando da forma como eu quero, sem ter nenhum tipo de ministério, sem ter nenhum tipo de toma lá da cá, tô sendo mais bem colocado nas pesquisas para governo, é claro que eles vão me dar pancada. Mas vamos voltar aí às fake news que fazem contra mim. Mas eu que faço fake news, tá? Vamos lá. Votou a favor da taxação das blusinhas. Foi exatamente o contrário. Antes, quando teve a votação da urgência desse projeto, eu votei para que não tivesse imposto sobre as blusinhas da Shopee. Adivinha quem votou contra? Exatamente, o PT. Então, como cargas d'água eu teria votado a favor da taxação das blusinhas? Votou contra zerar impostos de renda até 5 mil. Isso é uma mentira. Em março de 2024, teve uma votação de um PL para poder dar isenção de imposto de renda para pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma emenda para poder aumentar isso até 5 salários mínimos. E adivinha quem votou contra essas emendas? Exato, o PT. Percebe que todas as mentiras que eles vão colocando contra mim é uma mentira descarada que você consegue rebater e muito rápido. Só que, se as pessoas não vão atrás procurar saber o mínimo, fica difícil. Votou a favor do aumento de energia. Essa eu já expliquei no começo do vídeo, mas vale repetir agora, porque voltou isso à tona. Eu fiz exatamente o contrário. Inclusive, eu fui contra a orientação do meu próprio partido, porque eu acredito que o veto do Lula, nesse caso em específico, foi correto, mas é uma posição minha. Eu também não vou ficar aqui batendo em outros deputados que tiveram posições diferentes. Mas enfim, eu tenho meu posicionamento e tenho o porquê, e eles têm o posicionamento deles e eles têm o porquê. Mas de tudo que eu vi, eu li e estudei com outras pessoas de outras entidades, há uma possibilidade grande da conta de luz aumentar. Ou seja, votei para manter o veto do Lula. Sim. Ou seja, o que aconteceu? Eu fiz exatamente o contrário do que eles estão me acusando. Eu votei para manter o veto do Lula e eles estão me acusando de eu ter votado para aumentar a energia solar. Sabe por que agora eu paro de fazer vídeos de forma reativa tão rápida? Porque, basicamente, eu tenho percebido que a verdade, ela vai, chegando para as pessoas e demanda um tempo. Porque senão, todos os dias eles vão jogar bosta em cima de mim. E eu vou ter que ficar me limpando. E vai parecer que, na verdade, eu estou sujo. Mas, na verdade, eles estão me sujando. Só que, ao mesmo tempo, eu também não sou inocente de entender que há um plano por detrás disso. Que é me desgastar. Só que quando está me desgastando, está te desgastando também. Afinal de contas, eu sei que eu represento pessoas aqui no Brasil, horas. E não é à toa, e eu falo isso não por vaidade, por ego, mas porque eu fico feliz mesmo. Que eu sou o político mais bem avaliado do Brasil. Enquanto a popularidade do Lula só cai. A reprovação dele só aumenta. Então, Nicolas, você está fazendo esse vídeo só para explicar as fake news contra você? Também. Mas mais importante que isso é te explicar o que está acontecendo. Porque ninguém consegue a todo tempo ficar rebatendo todas as mentiras que chegam até ele. E no meu caso, são 1 milhão de informações, são 1 milhão de inimigos que querem tentar me ferrar.
Até mesmo dentro da própria direita, você tem pessoas querendo, e perfis, querendo me atrelar a crime organizado. Imagina se eu vou conseguir a todo tempo ficar só rebatendo isso. Basicamente, é uma estratégia de, a todo tempo, eles ficarem me atacando de todos os lados e eu não vou ter tempo para poder fazer as coisas que precisam fazer. Afinal de contas, com um vídeo, a gente conseguiu recuar uma medida do Lula com relação à lupa que ele ia colocar no seu Pix. Com um vídeo, a gente conseguiu mostrar para várias pessoas a respeito do que é a anistia e a importância dela. Com um vídeo, a gente conseguiu mostrar o escândalo do INSS, que até agora, nada, né? E nós estamos conseguindo comunicar com as pessoas. E eu não sei por que isso é tão ameaçador para eles. Agora, se eu tivesse fazendo rachadinha, se eu tivesse cometendo crimes bárbaros, como quebrar estatais, cometer corrupção passiva, lavagem de dinheiro, como vários políticos nesse país já fizeram, aí você pode ter certeza, meu amigo, que eu tava, ó, limpinho. Não teria nenhuma manchete mentirosa contra mim, não teriam pessoas olhando para onde que eu tô viajando, se é o meu dinheiro, se é dinheiro público, o que tá acontecendo na minha vida, nada. É porque os meus inimigos trabalham dessa forma. Eles me medem com a régua deles. Eles acham que eu sou igual a eles, mas eu não sou. E daí eles ficam sedentos para poder achar algo. Erros, falhas, com certeza a gente vai cometer. Eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar, gente, perdão, desculpa, errei, sou falho. Até mesmo porque todo mundo erra. Todo mundo. Agora, eu não consigo fazer um vídeo desse aqui a cada um dia para poder explicar cada fake news que fazem contra mim. E pode ter certeza que tem mais 1 milhão aí que, pô, eu esqueci de falar aqui. Então, para você que tá vendo esse vídeo aqui até agora, que, enfim, me respeita, que me admira, que tem confiança em mim, eu peço para que você faça 2 coisas. Primeiro, passe a ser a diferença que você quer ver no Brasil. Comece a analisar as coisas, veja os fatos. Não seja somente torcida, não. Isso vai piorar o nosso país. Segundo, ore por mim, porque eu sei que essa luta tá longe de ser material. Quando eu entro ali na Câmara, quando eu entro em qualquer debate, quando eu entro em qualquer polêmica, eu sei que eu tô mexendo, não é com esse mundo aqui palpável. Eu sei que é uma guerra muito mais profunda. Pode ter certeza que tem muita gente querendo me ver triste, me ver decepcionado, me ver depressivo, doido pra eu cometer um deslize e eu errar. Mas graças a Deus, de fato, Deus tem me ajudado, tem me dado sabedoria. E é claro, tem me dado todo um apoio da minha família, da minha esposa, dos meus pais, dos meus tios, para poder aguentar toda essa pancada. Pra vocês terem ideia, literalmente, quando aconteceu aquela coisa lá com meu primo, tinha 7 dias que ele tinha sido preso. Mas os caras deixaram para poder anunciar isso logo no dia do meu aniversário. Para quê? Para tentar exatamente me parar, me colocar uma pessoa inerte, me colocar medo. Eu posso ir pra cadeia, poxa, porque eu chamei o Lula de ladrão. Parece que tudo isso é normal, porque eu tô acostumado, afinal de contas, também a lidar com esses inimigos, né? Mas eu sou um ser humano igual a todo mundo. Carne e osso, que tem sentimentos, que tem uma vida e que, enfim, eu sei muito bem também a guerra que eu quis encarar. Encaro ela com muita coragem, com muita força, mas pedir isso aqui pra vocês também não custa nada. Enquanto eles ficam me atacando com mentiras, tudo o que eu tenho que fazer é atacar eles com a verdade. E é por isso que eles ficam pé da vida. Sendo assim, a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês que estão do meu lado é obrigado por permanecerem até aqui, enfim, lutar essa guerra comigo. E aos meus inimigos, não tem problema. Podem continuar. Porque quanto mais vocês batem, mais a gente cresce. Não é Nicolas crescer de seguidor, não. A gente cresce de pessoas compreendendo o mal que vocês são, quão mentirosos vocês são. As pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que em qualquer lugar do Brasil podem chegar e falar: Nicolas, oro por você, não desista, tamo junto, muito obrigado. Mesmo se algum dia eu estiver numa cela, eu ainda vou ser muito mais livre do que vocês. Então podem continuar batendo, não tem problema, eu continuo de pé. Pois é, e não para por aí. O Nicolas Ferreira continuou ainda falando agora sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal e a pouca vergonha que tem acontecido no Brasil, pessoal. Se tem algo que o povo brasileiro quer que resolva urgentemente é a segurança pública, mas agora você vai entender o que está por trás disso e por que o povo brasileiro tem uma insegurança tremenda e as autoridades não fazem nada. Nicolas Ferreira, agora ali na Câmara dos Deputados, lá na tribuna, ele subiu e quebrou tudo. Confira aí a fala dele. Mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Se você não está inscrito nesse canal, sinceramente, você está de brincadeira debaixo da tomateira. Vamos para esse vídeo e voltamos novamente. E a nossa justiça está preocupada com o quê? Sinceramente, juiz da Suprema Corte ficar fazendo ensaio fotográfico, pô, primeiro que estava aparecendo
me perdoe, mas aquilo dali, a estética, é a estética de fotos de ditadores. Pega Mussolini, pega Napoleão Bonaparte, é a mesma coisa. Segundo, Gilmar Mendes dando entrevistinha, falando sobre a opinião política dele sobre o dia 8. Você é o quê? Comentarista político? Não sabia não. Abre um programa, pô. Barroso, exigindo, pastor Marco Feliciano, exigências do camarote da Sapucaí, virou estrela agora, fazendo live com o Felipe Neto. Ou seja, que tipo de exemplo a nossa Suprema Corte está dando para todo mundo? De que vale a pena não cumprir a sua função aqui nesse país. Vale a pena ir pelo atalho, afinal de contas, hoje mesmo aqui, essa casa aprovou com urgência mais 160 funções no STF para assessor, que vai gerar um custo para você de 22 milhões em 3 anos. É o mesmo STF que custa 1 bilhão de reais aos cofres públicos. Por que essa casa, a primeira urgência que foi votada aqui, foi Dia Nacional do Axé? Nada contra o axé. Daqui a pouco eu vou falar que eu sou axéfóbico. Não sou axéfóbico. Mas, essa é a prioridade do nosso país. A gente não está tendo taxa de alfabetização, um lixo. A nossa saúde, todo lugar que eu vou, as pessoas estão morrendo em fila de hospital, estava faltando insulina. A nossa educação está indo para o ralo. Segurança pública, o policial tem que lutar hoje com o bandido e com a mídia ao mesmo tempo, e contra o juiz. Não tem ninguém com culhão nesse país para poder ir acabar com a audiência de custódia, não. PEC de segurança pública, mandaram para cá, uma tragédia, simplesmente colocando como se a polícia de governo, na verdade de Estado, se tornasse uma política de partido político. Que loucura é essa? O que vocês estão fazendo com aqueles que saem todos os dias para poder defender a sua vida? Agora, você chega na audiência de custódia, e aí, como você foi tratado? Você está bem? O policial, a algema estava muito presa. Escuta, brasileiro não aguenta mais a impunidade contra criminosos. Vagabundo tem que se ferrar e ponto, acabou. Ai, mas teve boas condutas. Parabéns, uma palma e meia para você. Dosimetria da pena. Teve lá o seu latrocínio, roubo seguro de morte. Pegou 12 anos de cadeia, menos do que o pessoal do dia 8, né? Mas enfim, pegou 12 anos de cadeia, vai cumprir os 12 anos. Agora o que acontece? Você tem hoje pessoas que não somente traficam, acabam com a vida dos outros, e daqui a pouco está no semiaberto, está cometendo crime de novo. E pior, tem pessoa que quebrou estatais nesse país, pessoas que destruíram patrimônios nossos em termos financeiro, e que hoje é presidente da República, que hoje é ministro de Estado. Ou seja, se eu sou um jovem que não tenho nenhum norte, nenhum princípio, não tenho nenhum sentido de vida, eu também vou para o caminho do crime. Vai que eu viro presidente, vale a pena, não é não? Mas é claro que eu não vou escolher isso, porque afinal de contas, a gente tem um país a prezar. Só que olha aqui o que eu estou falando, o brasileiro está ansiando por um Bukele, lá em São Paulo mesmo, Derrite está botando para torar lá. Eu não tenho dúvidas que o primeiro candidato à presidência que falar, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, saúde é importante, educação é importante, tudo isso aqui é importante, mas para ter isso tem que ter paz. O brasileiro não tem paz um segundo para fazer absolutamente nada. São Paulo é a capital dos carros blindados. Se você tem dinheiro nesse país de forma justa e séria, sabe o que vai acontecer? Primeiro, o Estado vai arrancar 27,5% seu, depois vai te lotar de imposto, e você vai ser o verdadeiro preso, porque você tem que colocar a câmera de segurança na tua casa, você tem que andar com segurança, você tem que blindar o seu carro, enquanto o cidadão comum, ele não pode ter o porte de arma, ele não pode se defender. Se alguém hoje entrar na tua casa, o que você faz? Você no máximo vai pegar um pão velho que está lá e vai tacar na cara do cara. Você não consegue fazer nada. Enquanto isso, ministro do STF anda com segurança armada, tá? Não é com livro e com poesia, não. Ah, vou te roubar. Aí começa a ler, né? Luiz Camões. Não tem dessa. Ele simplesmente tem um plano para esse país. Ou seja, o que eu estou falando aqui é para você aí que está me ouvindo, tira seu tempo para poder assistir um vídeo, e eu não subestimo o poder da nossa comunicação e da nossa voz. Sabe por que eu não subestimo? Porque se o mal, ele chegou ao poder, de duas uma, ou eles são muito melhores que nós, ou nós somos piores do que eles. E eu não acredito
que as pessoas vão continuar tomando as mesmas decisões para esse país. Eu espero que um dia o bem seja tão maior do que o mal, que se o malandro soubesse que era bom ser bom, o malandro seria bom só de malandragem. Eu espero que um dia chegue isso no Brasil, de que, por exemplo, você chega para deputados e fala: meu amigão, deixa eu te falar uma coisa, não precisa fazer mais sacanagem com emenda não, você vai ter a tua emenda para você trabalhar, porque quando o hospital está funcionando, sua cidade está funcionando, a segurança está funcionando, tudo funciona, você não precisa fazer sacanagem. Tem ministros de Estado que realmente sejam técnicos, tem pessoas no judiciário que realmente façam justiça, é isso que a gente anseia, mas não tem como ter isso sem paz. Ou seja, a primeira coisa que esse país precisa fazer, esse Congresso precisa colocar como prioridade, o Presidente da República precisa colocar como prioridade, chama-se paz. E paz, muitas das vezes, se alcança com guerra. Quer combater o crime organizado? Não é com projeto de lei, não é com, com ONG, não. É com pancada, é com tiro no lombo mesmo. Para mim, quem tem que estar na cadeia não é pipoqueiro ou sorveteiro, não. Quem tem que estar na cadeia é criminoso, traficante, é isso que o brasileiro quer, pode ter certeza. A primeira pessoa que falar isso em público e se candidatar vai ser presidente da República, porque o povo está de saco cheio e não aguenta mais esse país que é dominado por uma gangue, por canalhas e que envergonha o nosso tão suado povo brasileiro. O brasileiro acostumou a estar em guerra e a nossa bandeira fala ordem e progresso, mas não tem como atingir isso sem paz. E o brasileiro, ele não consegue atingir nenhum outro direito, como segurança, transporte, saúde, se não a paz. Hoje, nós estamos em um país que basicamente se tornou um narco-estado. Se você duvida de mim, vai até o Rio de Janeiro e fale mal do Comando Vermelho. Vá até São Paulo e fale mal do PCC. Eu só não falo mais dessas organizações aqui, porque eu não tenho a caneta para poder enfrentá-los. Mas quem deveria enfrentá-los, que é o Poder Executivo, que tem o orçamento da segurança na mão, como, por exemplo, o governo Lula, ele aplicou somente 10% do Fundo de Segurança para o combate ao crime. Ou seja, nós estamos lidando com uma normalidade do absurdo, onde nós temos pessoas sendo roubadas diariamente, sequestros, nós temos estupro, violência contra a mulher, nós temos umas dezenas de crimes, traficantes sendo soltos, cada vez mais a sensação de impunidade, tanto para crimes pequenos, quanto para crimes mais bárbaros, quanto para corruptos, sendo tratado como algo normal. Fruto que, aqui mesmo nessa casa, um deputado foi cassado porque falou, e um outro deputado que fez rachadinha foi absolvido praticamente. Qual que é o recado que o poder brasileiro, seja legislativo, executivo, judiciário, está dando para a população brasileira, para o jovem principalmente? Jovem, vale a pena ser bandido nesse país. Afinal de contas, de onde eu venho, o moleque ganha seus 100, 50 reais para poder ser aviãozinho do tráfico. Por que ele vai ficar na escola que não tem infraestrutura, que gente fica fumando maconha dentro da escola, onde não tem nenhum incentivo ao estudo, sendo que lá fora o crime abraça ele? Nós estamos plantando uma semente muito ruim para esse país. E vai chegar um tempo, hoje é 8 de abril de 2025, vai chegar um tempo que se os nossos governantes, principalmente o presidente da República, que tem a caneta na mão, não dá um cavalinho de pau nesse país, este país vai entrar em colapso, porque uma hora a água vai bater na bunda de todo mundo. Daqui a pouco vai ser filho de fulano de tal que tomou um tiro de bala perdida, vai ser o fulano de tal que é rico e influente que teve sua filha sequestrada, vai ser um outro que sofreu um crime bárbaro. Aí nós vamos abrir o olho para o que está acontecendo no nosso país. É inacreditável as manchetes que a gente vê dia após dia. Pois é, realmente, quando a gente vê o que a esquerda faz no Brasil, é montar narrativas como essa, por exemplo, da conta de luz aí que o Nicolas Ferreira falou no início do vídeo, e tudo que eles querem, pessoal, é perdurar no poder, não importa se é com a verdade ou com a mentira. É isso que eles vêm fazendo há mais de 2 décadas e o povo brasileiro precisa acordar, pessoal. Olha só o que estão fazendo ali com o Nicolas Ferreira e agora montando aí essa narrativa aí
como se ele estivesse contra o povo brasileiro, né? Se tem uma pessoa que tem defendido justamente o direito e até dos mais pobres, é o Nicolas Ferreira, também o senador Cleitinho, Magno Malta, são pessoas que a gente pode confiar e que querem o bem desse país. É por isso, pessoal, que eles estão de pés e mãos atadas ali em Brasília, não sabem o que fazer, mas eu tenho certeza, pessoal, eu tenho certeza que um dia a verdade vai chegar e esses que estão hoje defendendo a verdade, eles serão exaltados no tempo certo. Agora, olha que absurdo, né? Enquanto o Brasil está aí, como falou o próprio Nicolas, né, passando aí por essa criminalidade aí desenfreada, enquanto o Brasil está com desemprego desenfreado, a inflação só aumenta e você não vê ninguém fazendo nada a não ser aumentando as taxas de impostos. Enquanto isso, o Lula não para de viajar, pessoal. Ele acabou de voltar de uma viagem ali por Oriente Médio, foi na China, né? Passou na Rússia, encontrou ali com seus amigos sociocomunistas, voltou para o Brasil, nem esquentou a bunda aqui no Brasil, já foi para o G7 e o negócio do Lula é viajar com a Janja. Eles querem passear, vieram a passeio. Enquanto isso, o povo brasileiro dependendo e precisando urgentemente. E olha só, pessoal, ali na Câmara dos Deputados, eles estão preocupados com tanto de coisa, menos com aquilo que mais importa para o povo brasileiro. E agora vai vir aí essa CPMI, né? Por que é uma CPMI? CPI quando é apenas em uma das duas casas, na Câmara dos Deputados ou no Senado. CPMI porque será uma comissão mista, né? Será tanto no Senado quanto na Câmara e eles vão votar o quê? O rombo, né? O rombo dos velhinhos ali, né? O rombo do INSS, o aposentadão, né? Que é um dos rombos, os maiores rombos dessa nova geração do governo. O governo Lula, ele vem sempre com novidades, né? Lá atrás foi o petrolão, mensalão e agora vem o aposentadão. Pessoal, olha que vergonha esse Brasil, esse país, né? Um PIB gigante, mas uma renda per capita minúscula. Tem países por aí, pessoal, que tem um PIB muito menor, uma riqueza bruta, aí, produto interno bruto, muito menor do que o do Brasil, mas o povo não passa o que nós passamos aqui nesse país. É por isso que agora foi a cartada final do Haddad, né, que foi taxar agora os investidores, né, aqueles que investem na bolsa, criptomoeda, ações. Ele agora resolveu taxar e aumentar ainda mais a carga tributária. Sabe por que isso foi a pá de cal para fechar o caixão mesmo, aí principalmente daqueles que movimentam a economia do Brasil? Porque agora, pessoal, esses investidores vão sair para investir fora e vão levar o dinheiro para fora. Essa foi uma das últimas atitudes que o governo Maduro, comunista, ditatorial, fez ali na Venezuela, que fez com que os ricos saíssem. Essa é a cartada final, pessoal. Você pode escrever. Se isso for aprovado ali no Congresso, se ninguém fizer nada, não dou 12 meses para o Brasil cair numa recessão gigantesca. Enquanto isso, é claro, o Lula está viajando, né? Hotel 5 estrelas, comendo do bom e do melhor, com seu mega avião ali, e desfrutando do seu dinheiro e do meu dinheiro. Até que dia que nós vamos aguentar disso? Por isso, pessoal, que agora no dia 29 de junho teremos ali uma manifestação na Avenida Paulista, novamente com Jair Bolsonaro. Será que desta vez, eu quero que você coloque aqui nos comentários se é isso que está faltando, o povo ir para as ruas, ou se passeata, manifestação, não adianta mais nada. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. O que precisaria acontecer para realmente o rumo da história desse país mudar? Será que seria acabar ali com a vitalidade ali dos ministros do Supremo, né, com esse cargo vitalício e colocar cargos que fossem eletivos e com data para acabar, que eles fossem votados ali para estar ali, assim como os deputados e senadores? Será que é isso que precisa? Será que precisa de vez o Lula abandonar a política e agora vir outros partidos como Partido Novo, PL e outros partidos do centro mesmo, não precisa ser nem de direita, não, mas do centro, para mudar? O que você acha? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vamos ficando por aqui, se inscreva nesse canal, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.